Bem-vindos a mais um Expresso Israel. Eu sou Anita Efraim, estou aqui, como sempre, com Daniela Kresh, correspondente do IB em Israel. Tudo bem com você, Dani? Tudo ótimo, Anitta. Com você, tudo bem? Tudo bem também. Semana agitada, né? Várias notícias para a gente conversar aqui. E, bom, eu vou aproveitar para falar que se vocês estiverem se perguntando, as eleições em Israel estão chegando, vamos falar disso? A gente falou disso na última quinta-feira no canal do IB, no YouTube, então vai lá, assiste a live com a Dani, com a Karina Calandrin para falar tudo sobre eleições em Israel. Então, hoje a gente vai tratar de alguns outros assuntos e vamos começar com política externa, né, Dani? A gente teve a notícia essa semana de que a Austrália resolveu mudar o posicionamento e não mais considera Jerusalém como a capital de Israel. Por que que isso aconteceu? O que que motivou essa mudança e o que que isso significa efetivamente? Pois é, né? Foi um anúncio feito pela porta-voz do governo australiano, um anúncio assim bem esquisito, até bem assim meio grosso, meio rude, mas dizendo que a Austrália decidiu reverter uma decisão que foi tomada 4 anos atrás pelo ex-primeiro-ministro Scott Morrison, de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Havia até uma tentativa, um pensamento de transferir a embaixada australiana de Tel Aviv para Jerusalém, assim como os americanos também fizeram em 2017, né? É, e, e é, não, quem falou, quem fez explicou, falou que isso aconteceu, não foi a porta-voz, foi a ministra foi a chanceler australiana, Penny Wong. Então, ela disse que, que essa foi uma medida que foi tomada e que, mais que agora, com o novo primeiro-ministro, a Austrália resolveu voltar a seguir o que a comunidade internacional, o que rege a maior parte da comunidade internacional. Como a gente sabe, são pouquíssimos os países que reconhecem Jerusalém como capital de Israel, têm suas embaixadas em Jerusalém, apesar do governo israelense ser em Jerusalém e Israel considerar sua própria capital como Jerusalém, né? A maior parte 90% das embaixadas aqui ficam em Tel Aviv, que não é considerada a capital de Israel por Israel, né? Mas a chanceler disse, não, apesar dessa mudança de posição, a gente continua sendo amigo de Israel, a gente continua gostando e nós continuar a ser amigos. Só que o Yair Lapid, que é o primeiro-ministro israelense, não gostou nem um pouco disso, né? Não gostou disso e disse que a decisão foi tomada de maneira muito drástica, né? Foi uma decisão muito precipitada. Chamaram, inclusive, o embaixador da Austrália em Tel Aviv, que inclusive fica no mesmo prédio que a embaixada brasileira. A embaixada da Austrália fica no mesmo prédio que a embaixada brasileira em Tel Aviv. E chamaram para ouvir explicações, né? Ele foi chamado pela chancelaria israelense e o Lapid disse que Jerusalém é a capital eterna, unida de Israel e não nada vai mudar isso, né? Agora, os palestinos gostaram, né? O primeiro-ministro palestino Mohammad Shtayyeh é, saudou a decisão, disse muito bem, é isso mesmo, não sei o quê. Apesar dos australianos não terem dito que vão, então, é, é, reconhecer a Palestina como Estado. A Austrália até hoje não reconheceu a Palestina como Estado, que, aliás, a chancelaria em Jerusalém israelense teme que talvez seja o próximo passo, né? Mas, enfim, o importante disso aí é o seguinte, é que a mudança que foi feita em 2018 pelos australianos, ela foi uma mudança tomada por um primeiro-ministro específico, o Scott Morrison, que era alinhado dessa nova direita ou extrema-direita que tem no mundo, não exatamente, não tudo, mas existiu naquele momento um certo alinhamento com os Estados Unidos, com o Donald Trump, né? O Bolsonaro também é um exemplo disso, né? De ter prometido, né, que iria fazer essa transferência da embaixada brasileira para Jerusalém, o que nunca aconteceu também. Quer dizer, houve uma espécie de entusiasmo de alguns líderes mundiais depois que o Trump reconheceu Jerusalém como capital de Israel e transferiu a embaixada
para Jerusalém, meio que uma transferência meio esquisitona, porque o consulado em Tel Aviv, né, dos Estados Unidos, continua fazendo quase tudo, e é meio uma coisa meio proforme, né? Eu E estava ouvindo até um podcast sobre isso, Dani, hoje, o Petit Jornal do Tanguy Bagdadi, do Daniel Souza. Nem sabia que eles iam comentar sobre esse assunto, mas foi uma feliz coincidência, né? E eles estavam dizendo que a justificativa da Austrália foi que o reconhecimento de Jerusalém como capital atrasa, interfere num processo de paz. Queria ouvir você um pouco sobre isso, se colou, se não colou, porque eles disseram que acaba ficando parcial, né? A própria Austrália justificando, você está escolhendo um lado em vez de deixar que eles se acertem. Queria ouvir um pouco você sobre essa justificativa deles. Mas essa justificativa é justamente o que leva a comunidade internacional a não ter embaixadas em Jerusalém. Né? O fato de dizer, olha, Jerusalém é uma cidade em disputa, está sendo né, há uma luta entre palestinos e israelenses pela cidade. A gente sabe que Jerusalém, que os israelenses, depois da Guerra dos Seis Dias, em 1967, unificaram. Segundo os israelenses, a palavra é unificaram Jerusalém, a parte oriental e ocidental de Jerusalém, inclusive ampliaram, o que está levando a muitos problemas nesse momento na cidade, e disseram que essa é a capital indivisível de Israel. E os palestinos alegam que parte de Jerusalém Oriental é Palestina e deve ser a capital de um Estado palestino. Agora, quando a gente fala em Jerusalém Oriental e Ocidental, a gente fala mais ou menos no que era antes da Guerra de 67. A gente tem que lembrar que a Guerra de 67, essa unificação aconteceu depois que quase por 20 anos Jerusalém ficou dividida desde 1948, 49, né, desde o fim da Guerra da Independência até 1967. Jerusalém ficou dividida por um muro, por uma cerca no meio, uma coisa meio Berlim, durante 20 anos, sendo que do lado jordaniano, na verdade, não era palestino, mas do lado jordaniano, os israelenses judeus não podiam entrar, e não podiam entrar onde? No Muro das Lamentações, não podiam entrar no que hoje para os judeus é considerado o lugar mais sagrado, né? O Muro das Lamentações, aquela parte, enfim, a visão, pelo menos, de onde ficava o Templo de Jerusalém, em cima do templo fica o Domo da Rocha, né? Quer dizer, então não é. Muita gente não considera aquilo o lugar mais sagrado, considera o lugar mais sagrado, na verdade, o Muro das Lamentações, isso é uma outra história. Mas os judeus não puderam, por 20 anos, ir no Muro das Lamentações, porque estava dividido. Então, Israel, quando entrou na parte oriental de Jerusalém e pegou a Cidade Velha inteira, a Cidade Velha, que a gente fala, a Cidade Velha, o Shuk e não sei quem, não sei quem, tudo isso ficava na Jordânia durante 20 anos. Então, se você voltar a dividir Jerusalém da maneira como os palestinos dizem, antes de 1967, é entregar a cidade velha de Jerusalém junto com o Muro das Lamentações para ser a capital da Palestina. Isso nenhum israelense vai concordar. Nenhum. Nem de esquerda, nem de direita, nem do Meretz. Tá? Então, existe aí realmente um problema muito grave sobre o que fazer com Jerusalém. Quer dizer, Israel quer Jerusalém como sua capital, inclusive todos os, né, judeus israelenses concordam com isso, mas os palestinos querem uma parte de Jerusalém, a parte que estava sob o poder da Jordânia antes, né, da Guerra de 67, como capital de um Estado palestino. E isso inclui a Cidade Velha de Jerusalém. Então, na verdade, para mim, é o coração do conflito. É o cerne desse conflito, começa por aí, começa por Jerusalém, começa pelos locais sagrados, tá? Então, é realmente um problema muito, muito grande. Se você concordar com Israel que toda Jerusalém é capital de Israel, você estaria aí, na verdade, sendo contrário ao que os palestinos almejam e querem como Estado, como capital do Estado palestino. E, por outro lado, se você concordar que Jerusalém Oriental é capital da Palestina, você está indo contra Israel, que quer a cidade toda unida e indivisível. Né? Então, certamente, o que a maior parte dos países faz é falar: olha, a gente não vai se meter botar a mão É nessa espinhoso, cumbuca, né? né? A gente vai manter em Tel Aviv, né? E a gente vai esperar para quando vocês resolverem. Né? A maior parte dos países não chama Tel Aviv de capital de Israel,
Mas muita gente chama. A ONU, de vez em quando, fala Tel Aviv, capital de Israel, o que é uma coisa absurda, que o governo israelense fica em Jerusalém. Você pode dizer, não sabemos qual é a capital, né? Mas, assim, dizer que Tel Aviv é a capital é meio esquisito. Agora, você realmente tenta não entrar nessa cumbuca. Trump, ele, em 2017, falou: não, eu concordo com Israel, dane-se com os palestinos. Jerusalém é só dos judeus mesmo, porque tem essa coisa evangélica, né, de que Jerusalém é da, da, da coisa judaico-cristã, tal, não sei o quê. Então, e Bolsonaro concorda com isso, e o Scott Morrison naquela época concordou. Agora, eu quero analisar isso de uma outra forma. Eu quero analisar o fato de que a impressão que dá é que Israel, e aí Jerusalém entra no meio, se tornou uma espécie de agenda de esquerda ou de direita. Quer dizer, se você é um cara de direita, você necessariamente, então, agora concorda que Jerusalém é a capital de Israel e você é contra os palestinos, ou sei lá, um Estado palestino. Se você é um líder de esquerda, não interessa onde do mundo. E aí você necessariamente, então, você é contra Israel, a favor da causa palestina, o que quer que isso queira dizer, e contra Israel, o que quer que isso queira dizer também, né? E parece que ficou uma coisa assim, tipo, se você é de esquerda, então você, sei lá, você é mais amigável, você vê com melhores olhos Cuba, check. Você é contra Israel a favor dos palestinos, check. Como se fosse um pacote de pensamentos e de ideias que você tem que ter se você é de direita ou de esquerda no mundo, independentemente se você faz fronteira com Israel ou não. Quer dizer, o fato de que uma decisão dessas, né, do Scott Morrison de 4 anos atrás, e agora essa de reverter, as duas decisões, a de 4 anos atrás e essa agora, não causam nenhuma mudança em relação à realidade de nada. Não ajudam nem desajudam no conflito aqui. É só simplesmente uma maneira de você falar e demonstrar a sua posição política internamente dentro do seu próprio país. No caso do Scott Morrison, foi para ele dizer: olha, eu sou um cara alinhado com os Estados Unidos de Trump, eu sou um cara de direita, então eu reconheço, entendeu? É como se você fosse dando uma provinha aqui que você é a favor desse público e contra aquele público. O É, bingo mas da esquerda ou direita, né? mais internamente mesmo também, porque ninguém está muito interessado internacionalmente nisso. Quer dizer, na verdade, são decisões diplomáticas simbólicas que não têm nenhuma consequência direta e concreta e na melhoria ou não do que acontece em Israel e com os palestinos. Quer dizer, é só uma questão mesmo de discurso, retórica interna desses líderes que querem mostrar que são alinhados. Quer dizer, então, na verdade, agora a decisão da Austrália é para dizer: a gente é contra o Trump, a gente é contra os republicanos, a gente é a favor sei lá, do Joe Biden, ou sei lá, quem quer que seja, apesar de que o Joe Biden ainda não transferiu a embaixada de volta para Jerusalém, né, apesar de ser um presidente democrata americano. Quer dizer, É difícil Israel mexer virou. nisso, né? Também dentro dos Estados Unidos. Aspas aqui, tá? Não estou falando a minha opinião, mas talvez a compreensão dentro do próprio Partido Democrata seja: o estrago já está feito. Por que que eu vou mexer nisso de novo? Causar de Exatamente. novo trazer esse assunto à tona de novo. As pessoas já pararam de falar sobre isso, né? Então, às vezes Talvez deixar num como segundo, tá. Talvez num segundo mandato, se é que o Biden vai concorrer a um segundo mandato por causa da idade dele e tudo, mas talvez num segundo mandato ele se sinta mais livre para fazer coisas que ele considera certas e mesmo botando a mão na cumbuca, né? Porque o que o Trump fez foi uma coisa revolucionária. Não estou falando se é bom ou ruim, mas uma coisa revolucionária de fazer uma coisa que ninguém nunca imaginou que ia ser feita, O né? problema E é o ele fez. preço que tem isso, né? Porque na semana passada até a gente falou sobre isso no IB. Donald Trump simplesmente fez um tweet antissemita e ameaçando os judeus. Exatamente. Falando. Quem acha que o Trump tem alguma racionalidade e ele pensa concretamente numa coisa que concatena com a outra, não. É tudo uma maluquice lá na cabeça dele, E que entendeu? ele deixou claro no Então, tweet dele que tem muito uma intenção de agradar os evangélicos, né? Chamando os judeus norte-americanos, que sempre votaram muito mais democrata do que republicano, de ingratos. E pode ser tarde demais. Depois a gente publicou lá nas redes do IB, no nosso Instagram, no nosso Twitter, essa manifestação dele e colocamos uma nota de total repúdio, porque foi
totalmente antissemita, e até a própria imprensa dos Estados Unidos repercutiu isso, essa declaração como antissemita. Dani, para a gente fechar esse tema aí para o próximo, mais alguma coisa? Não, tem muita coisa para falar. A gente podia fazer uma vez uma coisa específica só sobre Jerusalém, porque Jerusalém, quando abre essa seara desse assunto, tem tanta coisa para ser dita, mas eu acho que eu só queria encerrar dizendo novamente: essa decisão da Austrália é uma questão interna. De retórica simbólica e que Israel, infelizmente, virou uma parte desse checklist de líderes de esquerda e de direita mundiais, em vez de ser, enfim, um país como outros países em que você não se mete para provar que você é de um lado ou de outro, se você é a favor ou contra um lado, entendeu? Então, simplesmente foi uma decisão tomada por uma retórica do público interno australiano. Bom, então um dia a gente faz um programa exclusivo sobre Jerusalém para tratar desse tema. Agora, vamos falar um pouquinho sobre guerra na Ucrânia. Qual que é a situação dentro de Israel, Dani? Para além da migração, como que tá? Como a Ucrânia está vendo Israel? Agora, uma coisa que também ouvi hoje, também no Petit Jornal, é a Polônia, que está sendo uma aliada da Ucrânia, resolveu ir conversar com o Irã justamente porque os dois países têm problemas com Israel, sendo que Irã é um aliado da Rússia. Tá embolado o negócio, hein? Muito embolado. Essa coisa, essa geopolítica, esse xadrez geopolítico é complicadíssimo e a gente está vendo as peças se mexendo nesse momento. A gente não sabe para que lado vai o jogo, mas a gente está vendo as peças se mexendo. Aí vai para lá, aí vira para cá, aí o cavalo vai para lá, aí o bispo volta para cá. Quer dizer, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer no final das contas com essas alianças todas, mas há tentativas de alianças que podem dar certo, não podem. É esquisito, esse negócio da Polônia é bem esquisito, né? Mas no caso de Israel, é o seguinte, a gente vê desde o começo da guerra que o presidente, né, ucraniano, o Volodymyr Zelensky, que é judeu, esperava talvez, mas de maneira tão um pouco ingênua, que Israel fosse ajudar enviando, sei lá, soldados no final das contas, enviando tropas não sei, mas enviando com certeza armamentos e aviões sei lá, tudo que Israel tem do seu poderio militar. Porque ele é judeu e porque ele acha que, obviamente, está do lado certo da história, e nós também consideramos isso, mas ele fez essa avaliação de uma maneira que os israelenses falaram: pera lá, não é assim, a gente tem nossos interesses geopolíticos também, e Israel era um dos únicos países do mundo que tinha um bom relacionamento, eu digo, tinha no passado, um bom relacionamento com os Estados Unidos e com Rússia. Tanto que Israel chegou a ser quase um moderador tentativo, o Bennett tentou moderar tal, a situação lá entre Ucrânia e Rússia. E Israel nunca enviou armas para a Ucrânia, porque Israel tem um problema, a gente já falou disso várias vezes, a Rússia está muito presente na Síria, é quase como se Israel fizesse fronteira com a Rússia, Israel não poderia melindrar, ou teria que melindrar o menos possível os russos, por mil motivos que a gente já falou aqui. Então, ficou, né? Israel ficou um pouco em cima do muro. Depois Israel tomou uma decisão clara em favor da Ucrânia, e mandou material para defesa, mandou coisas humanitárias, material humanitário, fornecimento de, sei lá, comidas, mandou coisa de capacetes, mandou colete à prova de bala, mandou esse tipo de coisa. E o Zelensky não para de reclamar, ele reclama quase diariamente com todo mundo que ele dá entrevista, que ele esperava que Israel fosse ajudar, né, um pouco mais proativamente em material militar de ataque, não só de defesa, né? E agora que os russos começaram a usar drones iranianos para atacar, drones kamikazes iranianos para atacar Kiev, né? Kiev, novamente Zelensky apelou para Israel enviar pelo menos alguma coisa de algum tipo de sistema antiaéreo, né? Algum tipo de sistema como Israel tem domo de ferro, ou algum tipo de alerta, alguma coisa assim contra esses drones iranianos. E aí, novamente, Israel ficou naquele dilema, né? A gente vai ajudar de uma maneira que vai melindrar realmente os russos, vai colocar Israel
na lista negra dos russos, e que leva muitos problemas aqui no Oriente Médio. A Rússia está muito presente no Oriente Médio, e a Rússia pode ser um fiel na balança aí do equilíbrio aqui no Oriente Médio. Se o fiel da balança for contra Israel, pode ser muito ruim para Israel, e já está sendo muito ruim para Israel. Então, o que o ministro da Defesa, o Benny Gantz, falou: olha, a gente vai mandar algum tipo de sistema antiaéreo de alertas, tipo assim, alerta quando vai cair um míssil, um alerta mais certinho de onde exatamente vai cair esse míssil, esse drone, como tem aqui em Israel, as sirenes, tal, não sei o quê, que hoje em dia os alertas na Ucrânia são muito maiores, quer dizer, se vai cair um drone num bairro, toca a sirene na cidade toda, entendeu? E o sistema israelense é bem mais focado, né, em lugar, tem menos em lugares em uma área menor. Então, o Benny Gantz falou: a gente vai fazer isso, mas a gente não vai suprir armamentos. E o Zelensky ficou furioso novamente, mas toda eu já ouvi de vários é, ex-militares e políticos, inclusive o próprio Netanyahu falou isso também, que não é inteligente para Israel fazer essa transferência de armamento de ataque, né? Há outras vozes, como teve a do Nachman Shai, que é um cara do Partido Trabalhista, que falou: Israel tem que agora ajudar os ucranianos, não sei o quê. Quer dizer, então há um dilema interno dentro de Israel, mas Israel está nessa corda bamba, apoiando moralmente e apoiando retoricamente e ajudando em alguns tipos de sistemas e armas de defesa, mas não de arma de ataque, de arma né, de tanques e aviões e mísseis, porque está mesmo que esteja a 2.000 quilômetros de distância da Ucrânia, Israel como se estivesse do lado da E ainda tem Rússia a e equação do Irã, né? Também a Rússia é um aliado do Irã, você vai provocar, o Irã tá ali do lado. É isso, esse xadrez das relações exatamente. internacionais é extremamente Exatamente. complexo. E, Israel está no meio desse xadrez, no meio desse xadrez. E qualquer passo que Israel tome, ele pode ser jogado para fora do tabuleiro. Então, é muito complicado, e eu imagino quão complicado deve ser cada decisão que o Yair Lapid tem que tomar nesse momento. Mas isso, na verdade, faz com que o Zelensky continue reclamando de Israel. E se você for ver cada entrevista que ele dá, maior, com um grande canal de televisão estrangeiro, ele vai sempre reclamar de Israel. Eu esperava mais de Israel, eu queria mais de Israel, e Israel não está ajudando a gente como nós queríamos. bom, para a gente fechar, Dani, o último assunto, uma questão mais interna, mas que também tem a ver com Rússia. Faz um tempo que uma jovem, né, israelense foi presa na Rússia por porte de maconha e teve que ser feito um acordo entre os governos para que a Rússia liberasse essa jovem. Netanyahu era quem estava no poder, ainda foi na época da segunda eleição, já estamos na quinta, e saiu uma informação de bastidor que pegou mal para o Netanyahu, né? Conta rapidinho para o nosso espectador o que aconteceu, qual foi a fofoca, né, da política da vez, mas muito séria essa informação sobre ele, né? Bastante, eu achei, Olha, contundente sobre a índole da pessoa. dependendo de você gostar ou não do Netanyahu, quem gosta do Netanyahu cegamente vai dizer: ele foi muito esperto, né? Enfim, a gente sempre olha da maneira como a gente quer, mas, obviamente, para mim, isso mostra o caráter maquiavélico da política do Netanyahu, né? Como ele é capaz de tudo para sair bem na foto. Nesse caso, foi uma foto mesmo, né? Quando eu falo sair bem na foto, é isso mesmo, é foto mesmo. Essa menina chamada Naamah Issachar, ela tinha 20 e poucos anos e ela estava passando pela Rússia como conexão, ela não estava nem indo para a Rússia especificamente, e encontraram, sei lá, 20, não sei quanto, pouquíssimas gramas de marihuana, de maconha na bolsa dela. E ela foi julgada e condenada a 7 anos de prisão por esse grande crime.
na verdade, até os próprios russos acharam que estava sendo muito draconiano, quer dizer, não fazia muito sentido, muito sério, não era tão séria a acusação para ela pegar 7 anos, mas certamente havia aí já um pensamento no governo russo de fazer algum tipo de troca de cartas, né, de troca com Israel, conseguir ganhar alguma coisa de Israel para liberar a menina. E foi o que aconteceu, houve uma negociação. Até hoje, eu acho que nem tudo que estava dessa negociação foi liberado, a gente não sabe tudo, mas foi uma negociação feita pelo Netanyahu. Em 2020 ele ainda estava no poder, como você falou, mas ele estava concorrendo já à terceira rodada de eleições, ele estava já com problema de não conseguir alcançar as 61 cadeiras que ele precisava para o parlamento. Então, ele parece que ele negociou e a menina foi liberada. A mãe dela, então, conta que ela recebeu um telefonema dizendo que a menina ia ser liberada nas próximas horas, na próxima 1, 2 horas, que ela tinha que ir lá para a porta da prisão. E mas o tempo passou, o tempo passou. Depois de umas 6 ou 7 horas, ela recebeu o telefonema dizendo: não, 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 vai ficar para amanhã a liberação dela, a libertação. E a mãe falou: mas por que a menina já estava 10 meses presa, né? A cada dia era um sofrimento, e tal. E aí ela ficou sabendo depois que foi porque o Netanyahu estava em Moscou, ou estava indo para Moscou para um encontro com o Putin, e que ele queria, na verdade, receber a Namaz Sassar por uma foto, né? Por uma foto op, que a gente chama oportunidade de foto, mostrar que ele foi o grande libertador, o grande messias da libertação dela, e tirar aquela fotografia dela, abraçando ela, e muito obrigada, não sei o quê, para usar como, obviamente, propaganda política para tentar a reeleição, né? Quer dizer, então ele adiou por um dia a libertação de uma menina que estava presa há 10 meses, adiou por um dia para tirar uma foto com ela e sair bem na foto. Eu não vou Isso é nem o comentar, eu vou deixar aquela mensagem. Tirem suas próprias conclusões, né? Acho que diz muito sobre a pessoa. Dani, muito obrigada. Até semana que vem para você e para o nosso espectador. E fiquem ligados, sempre tem texto novo da Dani no nosso site. Como eu falei, live sobre eleições aqui no nosso canal do YouTube. E toda quarta-feira também tem podcast novo. Volta e meia, a Dani está de volta para atualizar a gente por lá também. Obrigada, Dani. Até semana que vem. Até semana que vem.